Eu acho que será que a gente nessa semana consegue colocar esse pladur? Amém, irmãos? Vai ficar muito bonita a igreja, amém, queridos? O material já está todo aqui atrás. Eu não sei quem sabe trabalhar com pladur. A gente vai aprender pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vai nos capacitar a fazer essa obra aí. Amém, queridos? Porque a gente quer fechar tudo aqui para ficar mais bonito. Até eu acho que o telão vai ter que vir para cá daí. Não sei como vai ficar com essa coluna, mas enfim, a gente vai fazer em nome de Jesus. Se tiver alguns homens que saibam trabalhar com isso, já trabalhou, dá um toque pra gente no final do culto, amém, irmãos? Para nos ajudar. Porque senão, se for do jeito do pastor, vai sair bom, né, irmãos? Glória a Deus. Renato trabalha abrir com machê, tá, irmãos? Então ele sabe bastante coisa aí agora. Renatinho faz até de olho fechado. Queridos, vocês querem ouvir a palavra do Senhor? Quem quer ouvir a palavra de Deus? Amém, querido? Pergunta para a pessoa do seu lado aí, você quer ouvir a palavra do Senhor? Amém, irmãos? Quem está com a Bíblia então pode abrir em 2 Samuel, capítulo 6, versículos 10 e 11. O tema de hoje é uma bênção. Eu estava meio resistente para pregar essa mensagem. Mas quando Deus manda, Ele puxa a orelha e fala, vai pregar sim. Amém, irmãos? Tá todo mundo bem? Tá um calor, né? Eu tô suando aqui, mas faz parte. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, primeiramente te agradecemos, Deus, por este privilégio, essa oportunidade, Deus, que é pregar a tua santa palavra, Deus. Essa palavra que é inerrante, Pai. Essa palavra que nos transforma, Deus, que nos instrui e que faz a gente ser parecido com o Senhor a cada dia, Pai. Esteja conosco hoje, Pai. Fique mais do que bem-vindo, o Senhor é mais do que bem-vindo nessa casa, Pai. Esta casa é tua, Senhor. Faz conosco hoje a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Queridos de Deus, então, a gente está colocando o tema ultimamente, né, por causa das lives. Tá gravando, né? Porque é importante, né, irmãos? Porque tem pessoas da nossa igreja, tanto do Brasil, mas em outros países da Europa, que assistem depois. Estamos chique, irmãos. Até da França tem. Então eles gostam de pelo menos ver o tema que já é para eles poderem assistir. Amém? Então o tema de hoje é o fator Obed-Edom. Alguém já ouviu falar sobre ele, irmãos? Obed-Edom? Nós vamos ler sobre ele agora, então vamos lá? Quem não está com a Bíblia, acho que tem que clicar ali. Fazendo um favor, Pedro. Só dá um clique na tela. Foi, será? Deixa eu ver se foi. Acho que tem que jogar o rato para cá. E dá um clique só e... Aí, glória a Deus. Menino abençoado, Pedro. Então o texto diz assim, né, irmãos? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-Edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e toda a sua casa. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, quem aqui já recebeu alguma prenda? Para quem não está acostumado, prenda é presente, né, irmãos? Tem alguns brasileiros, minha mãe mesmo, não está acostumada com isso. Presente, prenda. Quem aqui já recebeu um presente, uma prenda bem abençoada de alguém esses dias aí? Glória a Deus. Recebemos presentes. É bom ou não é, irmãos? É gostoso receber presentes, sim ou não? Quem aqui já recebeu, por exemplo, um carro de presente? Quem já ganhou um carro? Eu acho que o Pedro vai ganhar. Eu acho. Estou sentindo isso, né? É gostoso demais, imagine, é um carro, meu, é uma bênção, irmãos. Quem aqui já ganhou um telemóvel da última geração, do pai, da mãe, ou de algum amigo, familiar? Ninguém? Teve que comprar? É o que ganhou, glória a Deus, a vitória. É bom, né, você chegar, aquela surpresa ali, é muito bom, né, irmãos? Outra pergunta, quem recebeu já uma casa de alguém? É mais difícil, né? Já, irmão, olha que bênção, não? Imagine, eu fico imaginando às vezes algum português da família da minha esposa em Portugal chegar, olha,
Ela é família Madeira, tá, irmãos? Se alguém souber de alguém, tá? Imagine, olha, Jéssica, estava esperando por ti. Tá aqui uma casa. Meu Deus, que bênção que seria, né? Agora é para alguns aqui que falaram para mim essa semana. Quem aqui já ganhou uma viagem para a Suíça com tudo pago aí? Imagine, irmãos, que bênção que seria. Se alguém quiser me dar de presente também, eu ficaria muito feliz. Imagine, o Júnior e a Emily que estavam falando da Suíça. Outra coisa, quem já recebeu um MBA abençoado aí? Sem volta, só foi uma doação. É uma bênção, né, irmãos? Eu já recebi, é uma bênção, irmãos. Mas, diante de tudo isso, só para a gente quebrar o gelo, né, irmãos? Isso tudo é muito bom, amém, queridos? É uma bênção. Mas eu acredito que uma das maiores ofertas da história do mundo foi feita há séculos atrás, a um homem chamado Obed-Edom. O maior presente que alguém poderia receber nesse mundo, um dos maiores presentes, digamos assim, foi oferecido para esse homem chamado Obed-Edom. No contexto que nós lemos, irmãos, ali no início, Davi, ele estava com a decisão realmente de levar a arca do Senhor, a arca da aliança, para Jerusalém. Ele queria, era a decisão, ele já tinha tomado essa decisão de levar a arca do Senhor até Jerusalém, né? A cidade de Davi, como o texto diz. Mas antes, Davi, por alguns motivos que a gente vai ver depois, ele precisou também deixar a arca da aliança na casa deste homem, chamado Obed-Edom. E a Bíblia diz que durante 3 meses a arca permaneceu ali. Davi então queria ir para Jerusalém, já levar a arca, mas por alguns acontecimentos teve que deixar na casa de Obed-Edom a arca por 3 meses. E a Bíblia diz que enquanto a arca esteve lá, ele e toda a sua casa foram abençoados pelo Senhor. E quando a gente lê a Bíblia, irmãos, a gente tem que começar a fazer perguntas para o texto bíblico. Nós temos que fazer alguns questionamentos, algumas reflexões, irmãos. E quando a gente pergunta para a Bíblia, para a palavra do Senhor, né? Deus, por que a casa de Obed-Edom foi abençoada por 3 meses? Não tem outra resposta, irmãos, porque a presença de Deus invadia aquele lugar todos os dias. Você consegue imaginar isso, irmãos? Eu fico muito constrangido com isso. Você consegue imaginar também a cena, irmãos? Como é que foi que Davi, o grande rei de Israel ali, chegou para Obed-Edom e perguntou para ele se a arca poderia ficar ali por 3 meses, ou por o tempo que precisasse? Você consegue imaginar isso, irmãos? Porque não sei se toda a gente já tem aprendido sobre isso, sobre a teologia do Antigo Testamento, mas a arca da aliança, irmãos, ficava dentro de um lugar onde ninguém poderia entrar, apenas o sumo sacerdote. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, estava naquele lugar, e ali tinha a arca da aliança. E então apenas uma vez por ano o sumo sacerdote fazia isso para perdão do pecado do povo de Israel. Agora o Davi estava no transporte ali, falou: não, Obed-Edom, a gente vai precisar colocar na sua casa a arca da aliança por um período. Eu fico imaginando como é que foi a recepção dessa notícia. Anos e anos, tradições atrás de tradições de família. A arca da aliança, eles ouviam sobre aquilo, eles viam aquilo acontecer, eles enxergavam apenas o sumo sacerdote uma vez por ano, e de repente chega uma oferta dessa: podemos deixar na sua casa, Obed-Edom? O que você responderia, igreja? Sim ou não? Eu acho que você não precisaria nem orar, né? O rei de Israel querendo colocar ali a arca do Senhor, você não ia nem orar. Pode deixar, não tem problema. E eu coloquei algumas coisas aqui, né? Como é que eu reagiria se hoje a arca ainda existisse, né? A arca da aliança representa a glória de Deus, amém, queridos? A presença do Senhor. Se ela fosse colocada diante de nós, na nossa casa. E o primeiro ponto para hoje, irmãos, é que sobre a arca da aliança pairava a própria glória de Deus, como eu falei. A gente precisa então lembrar que nos dias de Obed-Edom, era sobre a arca da aliança que pairava essa glória do Senhor. Como é que a gente ia reagir então? Se antes, um pouquinho antes, todas as vezes a glória do Senhor se manifestava apenas em um lugar, apenas em um sítio.
Todas as vezes que a glória de Deus vinha sobre Israel, ela pairava sobre a arca da aliança, primeiramente, e apenas ali, e depois, através de Moisés, no caso o sacerdote, né, vinha para o povo as instruções de vida. Vocês conseguem imaginar isso, irmãos? Será que você não ia orar, como eu já falei, mas se você pensaria em orar, irmãos, se você pensasse em orar, eu ia falar, não faça isso. Aceita, irmãos, a presença de Deus na sua casa, a presença de Deus sobre a sua vida. Aceite a presença de Deus sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Eu creio que Obed-edom também nem orou, nem precisou orar para receber a arca ali. Então, às vezes eu também fico imaginando como é que o Obed-edom contou para sua esposa. Como é que ele chegou para ela e falou, olha, a partir de hoje, a arca do Senhor, a arca da aliança vai ficar na nossa casa. Como é que ele contou então para os seus filhos? Como é que ele contou essa notícia para os seus vizinhos? E os israelitas, né, eu acho que eram curiosos também, né? Um pouco curiosos, né? Queriam saber do que estava acontecendo dentro da casa de Obed-edom. Eu acho que ele disse mais ou menos assim, irmãos, para a sua família. Eu creio que, como um bom israelita, reuniu a família no fim da tarde e começou a explicar para eles ali. Ele disse assim, a instrução que eu recebi são essas, família. A arca do Senhor vai estar aqui a partir de hoje. Nós podemos olhar para ele, para ela, para a arca. Podemos nos deleitar nela, mas não podemos tocar nela. Eu imagino Obed-edom instruindo os seus filhos. Vocês podem olhar, contemplar a arca da aliança, mas não toque jamais nela. Essas eram as instruções, eu creio que foi assim. E os vizinhos, irmãos? Você consegue imaginar como foram os vizinhos? Vendo aquela arca entrar na casa de Obed-edom? Hebreus, pessoas simples, irmãos. Os hebreus eram pessoas muito simples. Eles comentando sobre a arca na casa dele. Aqui em Portugal, quando eu entro com alguma coisa em casa, todo mundo fica olhando. Os vizinhos ficam olhando assim, ó. Imagina naquela altura a arca do Senhor entrando naquele lugar. A arca do Senhor que outrora estava distante de todos, era apenas para o sumo sacerdote, mas agora está na casa dele, daquele vizinho. Como é que eles se comportaram? Como será que as pessoas então reagiram quando também entravam na casa de Obed-edom? Viam aquela arca, eu não sei que lugar que ficou ali da casa, mas como é que eles se comportavam quando viam a arca da aliança dentro da casa de Obed-edom? Será que eles permaneciam sentados ali por horas olhando para aquela arca? Irmãos, nós temos que fazer perguntas para o texto, para que o Espírito Santo comece a fluir dentro de nós. Será que eles permaneciam ali também sentados e olhando para a presença de Deus? Eu não sei como o Senhor se movia ali. A Bíblia não fala, não relata, apenas diz que abençoou a casa de Obed-edom por 3 meses. Mas como será que era o dia a dia deles ali? Será que havia uma névoa também constante naquele lugar? Irmãos, o sumo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, onde a arca da aliança ficava, ele precisaria ter uma vida íntegra perante o Senhor, porque senão ele ia morrer, irmãos. Se ele não tivesse uma vida íntegra diante do Senhor, no Santo dos Santos, onde a arca da aliança ficava, ele ia morrer por falta de santidade. Agora imagine na casa desse homem simples, dessa família simples. Será que as pessoas ficavam prostradas quando passavam por ela? A gente não sabe essa resposta, irmãos. Eu não sei essa resposta, mas a gente sabe de uma coisa que a Bíblia nos diz: que o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Toda vez, pai e mãe, que você começa a atrair a presença de Deus para a sua vida, os seus filhos são abençoados, os seus netos serão abençoados, os netos, toda a sua geração vai receber uma porção dessa bênção de Deus. Porque a Bíblia é muito clara, e Deus abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Toda vez que você corre atrás da presença de Deus, Deus vai estar com seus filhos e com toda a sua geração posterior. Sabe, igreja de Deus, quando a gente está próximo da casa da presença do Senhor, quando a gente deseja Ele todos os dias, é fato que a gente vai ser abençoado. Não tem como.
É fato que a gente não vai mais conseguir sair da presença dele. Porque quando nós nos acostumamos com outras coisas, as pessoas normalmente elas vão pegando o jeito daquela outra coisa que elas estão fazendo todos os dias. Mas quando você começa a se aproximar da presença de Deus todos os dias, você não vai mais conseguir ficar longe dela. Você vai sair para trabalhar, amém, vai sair para fazer as suas tarefas, mas dentro de você existe algo que arde lá dentro, por causa da presença de Deus. A gente não precisa ser um eremitão, né? Ficava no deserto lá, longe de todo mundo, não é isso. Mas você não consegue ficar longe dessa doce presença. E eu sei que alguns aqui já experimentaram essa presença. Eu sei que alguns aqui já se deleitaram tanto por essa presença, que nada mais o fascina. Nada mais o fascinava e nem o fascina, nem dinheiro. Dinheiro não fascina mais do que a presença de Deus, irmãos. Nem a fama, poder, nem lugares maravilhosos. E olha que Portugal é maravilhoso, né, irmãos? É lindo, não é? Tem cada paisagem maravilhosa. A Europa por si só tem muitos lugares. Mas isso não é nada perto da presença do Pai. Isso não é nada perto da presença do Senhor. Tanto que Davi, o rei Davi sabia disso. Ele foi morar no palácio, irmãos, depois. Ele tinha tudo para ele. Pessoas trabalhando para ele, riqueza, dinheiro de todo lado ali, dinheiro da época. Ele podia ir em qualquer lugar que as pessoas o levavam, o carregavam. Mas ele disse que ele não podia ficar longe da presença do Senhor. Ele disse que um dia valia muito mais do que 1000 dias fora da presença de Deus. O segundo ponto, irmãos, é que Obed-edom e sua família só queriam saber da presença de Deus. Uma outra coisa então que podemos saber sobre eles é que quando o Davi finalmente transportou a Arca da Aliança para Jerusalém, vocês lembram no começo que eu disse que ele queria, mas não foi. Mas depois que ficou esse tempo na casa de Obed-edom, ele realmente continuou a jornada, o rei Davi. E Obed-edom, eu acho que ele ficou tão fascinado pela presença de Deus, que quis se mudar juntamente para Jerusalém com a Arca da Aliança. A Bíblia diz isso lá, irmãos, que até os filhos de Obed-edom se tornaram guardiões da tenda onde ia abrigar a Arca da Aliança. Eles se mudaram. Eles saíram de um sítio, se eu não me engano são aproximadamente 16 quilômetros onde a casa de Obed-edom estava para Jerusalém. 16 quilômetros, e naquele tempo não tinha carro, irmãos, como hoje. Não era tão simples assim. Mas ele e a família toda decidiram se mudar. Davi, se você for levar para lá essa arca, eu vou junto. Aonde a presença de Deus está, você precisa estar, irmãos. Ai não, mas é que a igreja hoje em dia é assim, igreja, irmãos. Não faça teologia pela exceção. Nunca faça teologia por exceção. Faça teologia pela própria teologia, pelo que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que Obed-edom foi abençoado porque buscou a presença de Deus, nós precisamos também buscar. Amém, irmãos? Nunca faça teologia por exceção. Porque toda igreja agora... deixa as outras igrejas. A Yahvé busca a presença do Senhor. A Yahvé busca o coração de Deus. A Yahvé tem desejo por estar na presença dEle. A Yahvé é diferente, irmãos. Nós não queremos ser uma igreja que vem para o culto. Deus, obrigado por hoje. Acabou o culto, vamos embora agora. Nós não somos assim. A gente quer relacionamento com o Pai. A Bíblia diz então que Obed-edom fez as suas malas e mudou-se para Jerusalém juntamente com a arca. Mas às vezes que nós tivemos culto aqui, irmãos, lá da sua casa, saia com alegria da sua casa para vir à casa do Senhor. Lá vai ter adoração, é lá que eu estarei. Lá o pastor agora vai colocar, vai ter um culto especial de adoração a Deus, eu vou estar lá. Uma outra coisa também que eu queria dizer, irmãos, era sobre o que a família de Obed-edom viu. Por que eles ficaram tão fascinados pela presença de Deus?
Por que eles ficaram tão assim constrangidos com aquele lugar, com aquela presença? O que será que eles viram quando se depararam então com a presença do Senhor ali todos os dias? Você pode notar, irmãos, faça uma experiência quando você conseguir. Se você tiver 2, 3, 5 dias livres, não vai trabalhar, não vai ter tarefa nenhuma para fazer, importantíssima, faça um teste na sua casa. Se derrame na presença de Deus todos os dias, desde manhã até a tarde, para você ver o que vai acontecer. Faça um teste, faça uma experiência. Hoje, essa semana eu vou dedicar ao Senhor, a semana toda, eu e a minha casa, eu e a minha família. Você vai ver, depois você me conta o que vai acontecer. Sabe, irmãos, o Senhor, Ele se alegra com quem se deleita na sua presença. O Senhor, Ele se alegra quando você decide vir ao culto com alegria. O Senhor se alegra com a sua vida quando você na presença dEle derrama lágrimas quentes. O Senhor se alegra com a sua vida quando você levanta as mãos, não por apenas levantar, mas porque você quer a presença dEle. O Senhor se alegra, irmãos, o Senhor se alegra. E eu tenho certeza que Ele se alegrou com a decisão de Davi, de levar de volta a Arca da Aliança para Jerusalém. Eu creio que Deus olhou para aquele pessoal e disse: finalmente começaram a valorizar a minha presença. Finalmente agora eu tenho alguém segundo o meu coração aqui. Agora eu vou voltar um pouco na história, irmãos, como eu já disse. Infelizmente aconteceu algo nessa história, um pouco antes, 20 anos antes então, de Davi decidir levar a arca para Jerusalém. 20 anos então, 2 décadas antes do rei Davi tomar essa decisão. A arca não era mais o ponto central da adoração em Israel. Era o rei Saul que estava lá. E o rei Saul fez coisas de um rei longe do Senhor. Esaú não, Saul. Saul fez coisas terríveis, tomou decisões terríveis, porque estava longe da adoração a Deus. No tempo de Saul, irmãos, a presença de Deus não era mais desejada por ninguém. No tempo do rei Saul, a presença de Deus faziam de qualquer forma. A vontade de estar diante de Deus não fazia mais sentido para os israelitas quando Saul era rei. Agora você pensa comigo, como é que fica o coração de Deus? O primeiro rei de Israel foi Saul, e no primeiro reinado se distanciaram do Senhor. Será que a gente também é assim, irmãos? Quando nós ganhamos um benefício, alguma coisa melhor na nossa vida, para passar a semana, os dias, os meses, será que a gente se distancia de Deus? Agora eu estou bem. Agora eu sou rei, né, Saul? Agora eu sou rei. Agora eu sou rei de Israel, o primeiro rei. Agora eu posso fazer as coisas do meu jeito. E a catástrofe foi tão grande, igreja Yahvé, que nos dias de Eli, no mesmo tempo, um sumo sacerdote também tolerou um pecado terrivelmente grande em Israel. E a arca do Senhor foi roubada. A arca, a presença de Deus foi tomada por um outro povo, foi levada daquele povo. A presença de Deus foi roubada deles. E eu fico com tanto medo quando eu leio isso, irmãos, de imaginar que a presença de Deus pode sair da minha vida. Ela pode ser roubada por alguém, ela pode ser roubada por fofoca. A presença de Deus pode ser roubada por pessoas que não tem nada a ver com o Senhor. A presença de Deus na sua vida pode ser roubada também, talvez pelas nossas próprias decisões. 1 Samuel então 4 versículo 19 diz que a arca foi roubada. Por isso, irmãos, uma coisa é verdade: quando você se afasta da adoração, quando você se afasta da presença de Deus, o pecado vai se aproximar de você. Quem roubou aquela arca do povo de Israel foram os filisteus, irmãos. Interessante que a Bíblia diz também que quando eles roubaram a arca, eles foram tentar colocar a arca da aliança no meio deles lá, para Dagon, salvo engano, era um dos deuses deles. Colocou lá junto com Dagon.
E para quem sabe a história, sabe que não deu muito bom aquilo lá. Aquela estátua de Dagon do povo filisteu caiu, porque a presença de Deus estava ali. E aonde a presença de Deus está habilitada, irmãos, não está habilitada, na verdade, Deus não vai aceitar a adoração. Aquele povo não estava adorando a Deus, eles roubaram a arca do povo de Israel, mas Deus não estava habilitado a ser adorado no meio deles ali. Hoje, parafraseando, é no meio da igreja que ele recebe a adoração, é por causa dos seus louvores, amém, igreja? É quando você abre a sua boca, Deus vai aceitar essa adoração, porque é do filho dele, da filha dele, é da igreja dele, amém, irmãos? Lá não deu certo, e eles devolveram a arca. E eu fico, outra pergunta que eu fiz: como é que eles não destruíram essa arca? Como é que o povo filisteu roubou, não deu certo o que eles queriam fazer? Como é que eles não destruíram? Porque ninguém destrói a presença de Deus, irmãos. Ninguém destrói a presença de Deus. Onde existe adoração a outros deuses, igreja, onde mamon é dinheiro, tá, irmãos? Onde o dinheiro é adorado, Deus não recebe adoração. Onde existem pessoas que adoram mamon, Deus não é adorado. Onde o trabalho se torna um Deus, Deus também não é adorado. Onde a fama, o poder se torna um Deus, Deus também não é adorado. Onde alguém da família está num pedestal tão alto como se fosse um Deus, Deus também não vai ser adorado ali. Eu conheci pessoas que colocavam os filhos num pedestal tão alto, Deus não vai receber adoração, irmãos. Quem deve estar sempre mais alto é o Senhor. Convém que Ele cresça e eu diminua, Ele cresça e nós diminuamos. Então os filisteus devolveram a arca, porque onde a presença de Deus é concorrida com outras coisas, Ele não recebe adoração. Se o seu tempo está sendo concorrido com Deus porque você quer, irmãos, sinto muito, pastor, não fiquem bravos comigo, Deus não vai receber adoração. Eu não estou falando por causa de trabalho, eu não estou falando por causa de tarefas de universidade ou familiares importantíssimos. Eu estou a dizer quando você troca mesmo. Por fim, a arca da aliança acabou numa cidade chamada Kiriat Jearim, na casa de um homem chamado Abinadab. Foi antes de Obed-edom. A arca então permaneceu ali por 20 anos. Mas sabe, igreja, o que eu aprendo com isso é que sempre existia um remanescente pelas coisas de Deus. Há quanto tempo que você não ouve pelas ruas, no Brasil, em Portugal, Deus é adorado? Há quanto tempo que você não olha pelas ruas e vê o nome Jesus Cristo deve ser adorado? O Rei da Glória, aquele que morreu, sangrou no madeiro por mim e por você, por que não é o nome dele que está lá? Todos os impérios vão cair, irmãos, mas o reino dele vai permanecer para sempre. Se isso não dói no seu coração, irmãos, sempre vai existir alguém que se importa com a presença de Deus. Deus sempre tem os seus remanescentes. Deus sempre tem os seus remanescentes fiéis, que vão dar a sua vida pela causa. Que se preciso morrer, se preciso ser calado, ser preso por isso, Deus sempre vai ter os seus remanescentes. E o terceiro ponto, irmãos, decida hoje buscar pela presença do Senhor. Sabe quem foi essa pessoa que se importou com a presença de Deus? Foi Davi. Ele quem decidiu então, como eu falei, trazer a arca da aliança para Jerusalém. 1 Crônicas 13, versículo 3 diz assim: e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Tem pessoas, amigos seus, que não querem mais estar em igreja. Tem colegas seus, amigos de trabalho,
que não querem mais estar diante de Deus, mas que você não seja essa pessoa. Que você seja o remanescente do Senhor. Você seja remanescente, forte, firme. Olha que texto, irmãos. Davi disse: não buscamos nos dias de Saul a presença de Deus. E quando eu leio isso, irmãos, eu percebo que foi um triste relato para um líder. Você já imaginou, irmãos, um dia, daqui a alguns anos, alguém falar sobre a igreja Yahvé? No tempo da igreja Yahvé em Portugal, o pastor Enzo não buscou a Deus. Faziam qualquer coisa dentro da igreja. Brincavam, comiam, conversavam um com o outro, mas não se buscava a Deus. Que triste relato para um rei. A Bíblia diz que não se buscou a presença de Deus durante o reinado de Saul. E na sua casa, irmãos, quando seus filhos crescerem, eles vão poder olhar para você e falar: os meus pais buscavam a presença de Deus. Mas aquele, irmãos, aquela pessoa que coloca o Senhor como centro de tudo na sua vida, o Senhor se alegra com você. Saiba disso, não tenha medo, não fique com vergonha de pessoas que vão até fazer piada com você. No seu trabalho: você é crente agora? Agora você é da igreja dos evangélicos, dos crentes. Deixa que fale, irmãos. Melhor é agradar a Deus do que a homens. Melhor é agradar a Deus do que a homens. Seja firme, intacto na sua fé. Davi também errou ali, irmãos, na questão da arca. Vocês sabiam disso? No transporte da arca. Foi por isso que depois a arca teve que ficar na casa de Obed-edom por 3 meses. Porque Davi estava com a intenção boa de levar a arca para Jerusalém, mas no caminho ele colocou bois. Glória a Deus. Colocou o carro de bois para puxar a arca da aliança. Mas Deus, quando dá ordem, irmãos, tem que fazer do jeito de Deus, amém? A arca da aliança, como era para ser transportada, igreja Yahvé? Nos ombros. Eram colocados umas varas ao lado da arca da aliança, e homens tinham que transportar ela nos ombros. Com isso eu aprendo outro princípio: não adianta ter boa intenção na casa do Senhor. O que adianta é obedecer à voz do Senhor do jeito que ela falou. E então, por esse erro, os bois estavam puxando a arca foi cair, e um homem chamado Uzá foi colocar a sua mão lá, e a arca, para a arca não cair. E Deus, sabe o que ele fez, irmãos? Deus não falou: ai, queridinho Uzá, a sua intenção aqui vale. Deus matou Uzá, porque ele tentou ajudar a Deus. Não tente ajudar a Deus, irmãos. É uma palavra de sabedoria para nós, que a gente tente obedecer a voz do Senhor. Se Deus falou que era para fazer daquele jeito, faça. E então Davi ficou terrivelmente constrangido com aquilo, com medo. E a arca então foi parar na casa de Obed-edom por 3 meses. E depois ele descobriu a forma certa. Aí ele foi ver as ordens do Senhor. Está lá em Números capítulo 4. Como eu já disse aqui, a forma que a arca deveria ser transportada. Aí sim Davi fez o correto. Homens, venham aqui. Vamos colocar a arca nos seus ombros. E vocês vão caminhar por 16 quilômetros. Adoração, irmãos, não é apenas abrir a boca e cantar a Deus. É uma vida que flui todo dia pela presença dEle. Irmãos, quem ama a presença do Senhor. O Obed-edom não estava preparado para se separar da arca, né? Então ele decidiu se mudar para Jerusalém, juntamente com a arca. Era como se ele estivesse dizendo: aonde a arca estiver, eu vou também. Onde a presença de Deus estiver, eu vou atrás dela. E assim como Obed-edom, igreja, Deus tem nos chamado para algo semelhante. A gente está sendo chamado por Deus para viver na presença dEle o quanto a gente puder.
Eu como pastor dessa igreja aqui em Portugal. Eu falei no início, né, irmãos, que eu estava meio resistente em pregar essa mensagem. Mas é uma mensagem, irmãos, que ela causa talvez uma dor no nosso coração. Talvez a gente tente refletir da nossa forma, não porque o mundo é assim, mas a palavra de Deus não muda. E eu falei, Deus, se for essa mensagem, o Senhor vai tocar em corações hoje. Deus está nos chamando para ficar na presença dEle o quanto quisermos também. Eu vou contar umas experiências rápidas, irmãos, de quando eu ainda nem era pastor. Quando a gente era apenas do grupo de jovens no Brasil, do Rio Way. Jovens simples que não falava nem o português corretamente. Teve uma vez, irmãos, que a gente ficou o sábado todo. Acordamos bem cedo, 7 horas da manhã estávamos na igreja. E ficamos lendo a Bíblia sem parar. E o mais triste para mim foi pessoas criticarem jovens que queriam ler a Bíblia. Você consegue perceber isso, irmãos? Como o mundo está mudando? Pessoas da própria irmãos falando que não deveria ser feito aquilo. Mas a gente queria mais a presença de Deus. A gente também, irmãos, a gente separou então esse dia, ficamos até aproximadamente 5 horas da tarde. Saímos de lá correndo à tarde, tomamos banho e voltamos para o culto dos jovens à noite. E a gente também já era casado, já trabalhávamos também, semana toda. Mas a gente não queria ficar longe da presença do Senhor. Ah, mas pastor, eu posso fazer de outras formas. Qual forma, querido? Qual forma? A gente se encontrava também uma vez por mês na igreja, 11 horas da noite, para fazer vigília. Eu não estou falando de gente adulta, irmãos, estou falando de adolescentes e jovens. Eu não estou falando de adulto, eu estou falando de jovens. Saíam da universidade, da faculdade e iam direto para a igreja. Saímos de lá quase 1 hora da manhã. Jovens sendo transformados. Jovens que estavam chorando porque eles queriam estar com a pessoa mais importante desse mundo, Jesus Cristo. Quando eu tinha 10 anos também, irmãos, eu participava da salinha do Kids. Naquela época não era Kids, agora modernizou, né? Era Clube dos Ursinhos. Ai, que bênção, irmãos. E meu irmão era professor também da sala do 10 a 12 anos. E ele não estava lá para entreter a gente. Ele fazia campanhas de oração, irmãos, para buscar o Espírito Santo de Deus, falar em línguas. E eu fui batizado quando eu estava naquela salinha. Ricardo, Rogério, André, todos os meus amigos foram. Sempre fui ensinado a buscar a presença de Deus. Quantos acampamentos participamos? Vigílias, cultos de oração. Quantos cultos de oração que eu lembro que o banco da igreja ficou molhado, irmãos. Quantos que você participou também? Que a hora que você tirou o seu óculos ali, meu Deus. Você lembra desses dias, irmãos? Que você não queria nem ir embora da igreja. Você não queria nem ir embora daquele culto. Quantas vezes nas segundas-feiras de oração na igreja, eu orei com pessoas de idade avançada. E era um poder do Espírito que vinha daquelas pessoas sobre a minha vida. Jovem, se você quer aprender mais, ande com os mais velhos na fé. Aqueles que realmente querem a presença de Deus. Eu me lembro uma vez que eu a Betinha. Que poder de Deus, irmãos. Eu não quero mais viver longe da presença de Deus. Eu quero que vocês não vivam também, irmãos. Longe da presença de Deus não dá certo.
Longe da presença de Deus é mentira do diabo. Longe da presença de Deus vai dar tudo errado. Mas só quem entendeu a presença, só quem viveu a presença, só quem deseja viver a presença, sabe o que é se alegrar no mesmo dia, chorar, sorrir e contemplar a presença dele. Igreja Yahvé, quando você enxergar aquilo que Obed-Edom enxergou, nada mais na sua vida vai fazer sentido. E eu lembro uma vez que um dos eventos da igreja era a casa do oleiro. E eu estava lendo um versículo que outro irmão que nem me conhecia e chegou e profetizou e falou do mesmo versículo para mim. Imediato. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Presença, irmãos. Como está hoje a sua busca pela presença de Deus? Você sente que você tem se afastado da presença de Deus? Você entende que precisa regressar ao primeiro amor? Você percebe que necessita estar dentro da presença dEle? Como a pastora disse aqui na hora do louvor, quanto tempo que não cai uma lágrima quente dos nossos olhos? Uma lágrima quente quando o dia que você aceitou Jesus como seu Senhor. Deixa eu te dar um recado, igreja. Você também pode fazer como Obed-Edom. Apesar de toda a correria do seu dia, apesar de todos os seus afazeres, o Senhor ainda quer ir à sua casa. Mesmo nos dias que você está tão cansado, o Senhor está lá, te esperando. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Eu queria que... Tem um vídeo lá. Eu sei que Portugal é tão corrido, né, irmãos? Principalmente para vocês, para nós que somos imigrantes.